Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de resumo de Solo Leveling aqui no canal. Dessa vez continuando com o episódio 2 da segunda temporada. Se você gosta de vídeo de resumo aqui no canal, já deixa um like e se inscreve. Sem mais enrolas, bora pro vídeo. O episódio 2 começa com o Sung recrutando os ursos de gelo para o seu exército das sombras. Depois disso, a gente corta para fora da dungeon do Portal Vermelho, aonde o Baek pergunta quanto tempo já se passou, e o gerente responde que cerca de 3 horas. O que corresponde a 3 dias dentro da dungeon. O Dung Sun fala que o Sung já deve estar morto uma hora dessas, e se dirige para o carro para ir embora. Mas antes, ele lembra que o nosso menino não é membro dos Tigres Brancos. Então por que ele estava no portal junto com eles? O gerente responde que eles são amigos e foi ele quem deixou o Sung ir junto nessa raid. O Dung Sun finge que vai deixar o assunto de lado, só para do nada ele dar meia volta e agarrar o gerente pelo pescoço. O Baek intervém e fala para o Dung Sun soltá-lo. O mesmo responde que não recebe ordens dele. Os dois se encaram e desferem um soco um no outro, criando uma onda de choque. Nós cortamos de volta para a dungeon, aonde o Kim tá andando pela neve, falando coisas nada a ver. Ele disse que se tivesse um equipamento melhor e se não estivesse muito frio, ele não teria perdido. E vai andando falando groselhas. Até que em um determinado momento ele encontra a Toca dos Ursos de Gelo, ficando chocado com a cena e se perguntando se foi o caçador de ranking E quem fez aquilo. Ele nem imagina. Ele sai correndo de volta para a floresta, dizendo que provavelmente foram os elfos de gelo quem fizeram aquilo. Voltando para fora do portal, a fumaça abaixa e nós vemos que o caçador loirinho impediu o soco dos dois ranking S. Caralho, para um ranking A o cara até que é forte. Ele fala que se eles não tivessem se contido, ele teria perdido os braços. E diz que há 2 meses atrás, ele mesmo confirmou que o Sung é um ranking E. E o irmão do Dung Sun foi morto por monstros mágicos dentro da dungeon. O cara fala que isso é claramente mentira, provavelmente foi o caçador de ranking D que estava junto quem acabou com o irmão dele. O loirinho pergunta se ele tem tanta certeza quem foi, por que ele tá atrás do Sung? Aí ele fala que foi só pra ter um motivo pra matar. Esse cara é um merda mesmo. Ele recebe uma mensagem no celular que o força a ir embora. Em pensamentos, o gerente comenta que somente ele conhece a verdadeira força do nosso menino. Por isso, ele tem tanta certeza que o Sung sairá vivo de lá. Dentro da dungeon, o grupo do Sung tá no acampamento conversando em volta de uma fogueira. Até que o Kim aparece ali e fica indignado com aquela cena. Eles estão vivos, sem nenhum arranhão e ainda por cima cheio de equipamentos e suprimentos. Ele conclui que eles esconderam tudo dele e vai furioso para cima questionando quem foi o responsável. Ele conta até 3 para o culpado se revelar. Só que antes que ele pudesse se aproximar demais, o Sung aparece e dá um empurrão na jaca do cara, que sai quicando pela neve. O Sung comenta que quem deixou seus companheiros de equipe morrer foi ele mesmo, e se vira para o lado dizendo que sabe que eles estão ali escondidos. Ele estava se referindo aos elfos de gelo, que se revelam. Obviamente, eles seguiram o Kim e estavam só esperando o momento certo para atacar. O chefe dos elfos de gelo aparece e diz que está surpreso de existir alguém habilidoso no meio daqueles lixos. O Sung retruca, pedindo para ele repetir aquilo na cara dele. O chefe elfo fala que é raro alguém entender a linguagem deles. Então, nós vemos que nenhum dos outros ali está entendendo o que eles estão falando. Seria isso a ajuda do sistema? O chefe fala que um dos seus subordinados contou que existia alguém poderoso entre os humanos e queria duelar com ele. O cara nem termina a frase e o Sung já arrancou a cabeça do elfo subordinado. Ele ataca, mas o chefe defende com a sua adaga. Infelizmente, o cavalinho vai de Vasco. O chefe elfo pergunta o que o Sung está fazendo no meio dos humanos, sendo que ele não é humano. Assim como a gente, nosso menino fica confuso e o chefe elfo diz que pelo visto nem ele mesmo sabe quem realmente é. Ele fala que ouve uma voz na sua cabeça, continuamente dizendo para eles matarem os humanos. Mas quando ele está na frente do Sung, ele não ouve essa voz. Seria essa uma ordem do sistema? Ele não ouvir enquanto está na frente do Sung, seria porque ele é um jogador? Muitas dúvidas, poucas respostas. O chefe elfo fala que eles não precisam lutar. Se o Sung entregar os humanos, ele pode ir embora de boa. O Sung pergunta quem são eles e por que lutam contra os humanos. Mas na hora que o chefe elfo vai responder, ocorre uma espécie de bug na Matrix e ele repete a proposta que fez anteriormente. Nosso menino obviamente recusa e o chefe pergunta se ele tem certeza, já que ele está em menor número. E quem disse? Fala o Sung invocando as suas sombras. O chefe elfo dá a ordem para os seus homens e a guerra começa.
O grupinho do Sung sai correndo, e a caçadora de ranking B fala que aquilo não é uma batalha que eles possam participar. Atrás deles, 3 elfos tentam atirar flechas, mas o Sung aparece na frente e despedaça os arqueiros. O chefe elfo corre até o Sung, destruindo algumas sombras no caminho, enquanto nosso menino diz que o monstro élfico provavelmente é mais forte que ele. Talvez nem lutando junto com o Ygritte ele tenha chance de vencer. O chefe elfo se apresenta. Seu nome é Baruka. Os dois vão para cima, um do outro. O Baruka ataca, mas o Sung salta para desviar e ataca de cima para baixo. O Baruka desvia e com o pé segura a adaga do Sung no chão e ataca com a sua. O Sung simplesmente manda a adaga para o seu inventário e a puxa de volta, atacando mais uma vez. O Baruka segura o golpe e a trocação continua, até que o elfo acerta um chute no nosso menino. Os magos do Sung atacam com bolas de fogo de longe. E mais ao longe nós vemos o Kim acordando depois da porrada que ele levou. Ele se levanta e pega sua espada, indo para cima do nosso menino. Ao mesmo tempo, o Baruka sai da fumaça e também vai para cima do Sung, dizendo que até os humanos o abandonaram. Clima de tensão no ar, a neve sobe e o chefe elfo fala que um truque daqueles não vai funcionar. E no meio da neve surge uma nova sombra usando um machado e escudo. Nós voltamos um pouco para entender o que aconteceu. A neve que subiu foi causada pelo Ygritte, usando a sua espada no chão. Nesse meio tempo, o Kim chegou perto deles e foi morto pelo comandante vermelho. E antes do Baruka chegar, o Sung reviveu o Kim como uma de suas sombras, o nomeando de Iron. Agora o nosso menino possui uma sombra tanque. O Iron usa sua habilidade de provocação, chamando a atenção do Baruka, que começa a atacá-lo. Lá de longe na floresta, o grupinho do Sung continua observando a batalha. A amiga da irmã do Sung pergunta à caçadora de ranking B se os caçadores costumam lutar daquela forma. E ela conta que se fosse assim, ela nunca teria se tornado caçadora. Voltando para a luta, o Baruka fala que o Iron sozinho não é o suficiente e pede para o Sung e o Ygritte atacarem ele juntos. Putz, mano, agora fudeu pra narrar. Melhor deixar a cena rolando. Depois da trocação, o Iron usa novamente a sua habilidade de provocar. O Baruka vai para cima, o ataque dele é defendido e o Ygritte tenta atacar por trás, mas o Baruka desvia. Logo em seguida, o Sung consegue acertar um golpe no ombro do elfo de gelo. O Sung admite que o chefe é realmente forte, mas o seu exército não, mostrando que as suas sombras já deram cabo dos elfos. O Baruka fala que se ele se livrar do Sung, as sombras não serão um problema, indo para cima do nosso menino. O Sung joga sua adaga no Baruka que desvia, mas usando a sua habilidade toque do dominador, ele puxa ela de volta. Por muito pouco o Baruka consegue bloquear o golpe, mas a sua adaga acaba quebrando. O Sung dá o comando para o Iron segurar o elfo, enquanto seus magos atiram bolas de fogo nele. Depois do churrasco, o Iron é destruído pelo Baruka, que tá puto da cara, e fala que vai matar todo mundo ali. Mas nesse momento, ele é surpreendido pelo Sung acertando um golpe na sua barriga usando a sua habilidade de furtividade. E por fim, ele fala que a luta acabou, invocando o Iron mais uma vez, que acerta uma marretada no elfo. Com isso, a luta termina e o Sung evolui alguns níveis. Ele vai até o grupinho dizendo que eles já podem ir embora. Nisso, o portal volta a abrir ao lado deles. Mas antes de ir embora, é claro que ele não pode deixar de recrutar o Baruka para o seu exército. Do lado de fora do portal, o gerente comenta que já se passaram uma semana lá dentro e fala para o Bayek ir embora descansar, que ele vai ficar de prontidão ali, mas o mesmo se nega, dizendo que vai esperar até o amanhecer. Nisso, o portal deixa de ser vermelho e o pessoal começa a sair. Se liga na cara do Bayek quando ele vê que não é o Kim quem voltou. O Sung e a amiga da Dina são os últimos a sair. Com isso, o portal se fecha. O Bayek pergunta o que aconteceu com os outros, e bom, já dá pra saber só de ver a cara deles, né? O Sung fala que vai levar a amiga da Dina pra casa, e quando ele passa pelo Bayek, o mesmo põe a mão no seu ombro e pede para ele esperar. O Sung diz que se ele tem alguma dúvida, basta perguntar aos seus caçadores, mas o mesmo insiste, já que 6 membros da sua guilda desapareceram nesse incidente, e como responsável, ele deve perguntar a todos os envolvidos. O Sung retruca com esse olhar, falando que ele salvou 2 membros. Um obrigado primeiro não seria ruim. O Bayek concorda e pede desculpas. O Sung vai embora e o Bayek pergunta para a Regine o porquê do Sung parecer estar de mau humor. Eu não lembro se eu comentei o nome dessa caçadora de ranking B, mas é Park Regine, só para esclarecer mesmo. Ela comenta que ele ficou assim logo após derrotar o chefe, pouco antes deles saírem pelo portal.
O gerente fala que ele só deve estar cansado, afirmando que o Sung não é uma má pessoa. Será mesmo? Antes de ir embora, o Baek pede para o gerente fazer de tudo para recrutar o Sung para sua guilda. Bom, nosso menino deixa a amiga da Dina na casa dela e na volta ele fala que só passou pouco tempo do lado de fora. Tanto trabalho e no final ele só conseguiu uma nova adaga. Se perguntando por que havia uma lacuna tão grande entre ele e o Baruka. É mostrado por que ele tá puto. Ele não conseguiu recrutar o chefe dos Elfos de Gelo para o seu exército das sombras. Lembrando que ele tinha 3 tentativas para fazer a extração. Em casa, enquanto ele lava o rosto, o Sung se lembra da morte do Kim e pensa que já é a 3ª vez que ele mata humanos. No outro dia, o Yujinho vem buscar o Sung em casa, e ele comenta que eles têm mais um lugar para passar antes de ir. Eles buscam a amiga da Dina, e ela já tá toda assanhadinha pra cima do nosso menino. Rola uma cena de duplo sentido aqui, porque o Yujinho não sabe do que aconteceu, então na cabeça dele algo aconteceu, vulgo atos libidinosos entre os dois. E por isso eles estão tão íntimos. Ele fala que a mina é menor de idade, e o Sung, sem entender nada, pergunta "e daí?", deixando nosso menino Yujinho perplexo. Com isso, o episódio termina. Bom, esse foi o resumo do 2º episódio da 2ª temporada de Solo Leveling. O que vocês acharam? Eu particularmente gostei bastante. Esse episódio foi bem movimentado, com a luta entre o Baruka e o nosso menino Sung. Mas, fora isso, alguns mistérios novos surgiram. Como quando Sung pergunta pro Baruka quem realmente ele é e por que ataca os humanos, ele bugar e repetir a fala anterior, como se fosse um videogame. Eu fiquei surpreso dele não ter conseguido convocar o Baruka para o seu exército. Ele é um personagem bem interessante, o visual e tals. Mas enfim, creio que o autor tenha feito isso para mostrar que não é todo monstro que o nosso menino derrota que vai virar a sua sombra. E também ele falando que o Sung não é humano. Será que esses mistérios serão respondidos nos próximos episódios? Veremos. Bom, esse foi o resumo de hoje, espero que tenham gostado. Se gostou, já deixa um like e se inscreve para não perder os próximos vídeos. Então é isso, até a próxima, tchau!